O sol se punha em Mirante das Flores, enquanto Laura Mendes se preparava para a festa de despedida do verão. Seu vestido floral, seu sorriso no espelho, a última mensagem enviada à mãe. Ninguém poderia imaginar que, em poucas horas, ela desapareceria para sempre. E que sua melhor amiga guardaria um segredo capaz de destruir vidas. Uma história real de amizade, traição e obsessão. O sol se punha em Mirante das Flores, naquela noite de fevereiro de 2021. O calor persistente do verão brasileiro ainda embalava as ruas da pequena cidade do interior de São Paulo, enquanto as cigarras cantavam sua última serenata da estação. No horizonte, nuvens carregadas anunciavam uma tempestade. Talvez a primeira grande chuva que encerraria o verão mais quente dos últimos anos. Laura Mendes, 23 anos, ajustava o vestido floral diante do espelho, enquanto a música já podia ser ouvida ao longe, vinda da chácara onde aconteceria a festa de despedida do verão. Seus olhos, de um castanho profundo, refletiam a expectativa de uma noite comum entre amigos. Enviou uma última mensagem para sua mãe. Chego tarde. Não me espere acordada. O celular marcava 19 horas e 43 minutos. Laura estava radiante naquele dia. Tinha acabado de ser aprovada no mestrado e queria comemorar com todos nós. Recordaria depois Mariana Costa, colega de faculdade e uma das últimas pessoas a vê-la com vida. O que ninguém poderia imaginar é que, enquanto Laura terminava de se arrumar, as horas de sua vida estavam se esgotando como a areia em uma ampulheta. E o que deveria ser uma noite de celebração se transformaria no início de um dos casos mais perturbadores que a pacata Mirante das Flores jamais testemunhou. Mas algo estava prestes a mudar para sempre na vida daquela jovem cheia de sonhos e na de todos que a conheciam. Laura não era apenas mais uma jovem em uma cidade pequena. Formada em letras com distinção, era conhecida por seu blog literário que atraía seguidores de todo o país. Filha única de pais separados, morava com a mãe, Regina Mendes, professora da rede municipal, em uma casa simples no centro da cidade. Os que conviviam com Laura a descreviam como metódica e sonhadora, uma combinação que a fazia especial. Acordava todos os dias às 6 horas, independente de compromissos, para escrever por 1 hora antes de iniciar sua rotina. Trabalhava meio período na única livraria da cidade e dedicava as tardes a seu projeto de pesquisa sobre literatura contemporânea feminina. Ela tinha essa capacidade única de fazer você se apaixonar pelos mesmos livros que ela amava. Bastava 5 minutos de conversa para você sair correndo para comprar o que ela recomendava. Comentaria depois Ricardo Lemos, dono da livraria. Entre seus amigos mais próximos estava Vanessa Dias, sua melhor amiga desde a infância. As duas eram inseparáveis, apesar das personalidades contrastantes. Enquanto Laura era reservada e reflexiva, Vanessa era expansiva e impulsiva. Compartilhavam sonhos, segredos e, como muitos suspeitariam depois, também rivalidades silenciosas. Elas eram como irmãs, mas toda relação tão próxima guarda suas complexidades, diria depois Helena Rocha, professora que acompanhou as duas durante o ensino médio. Havia uma admiração mútua, mas também percebia-se uma competição velada que poucos notavam. Naquele verão de 2021, Laura vivia um momento especial. Havia terminado um relacionamento de 3 anos com Daniel Oliveira e, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se verdadeiramente livre. O futuro parecia brilhante com a aprovação no mestrado em literatura na USP, o que significaria sua mudança para São Paulo em algumas semanas. O que ninguém sabia é que Laura guardava um diário onde registrava não apenas seus pensamentos sobre literatura, mas também sobre pessoas à sua volta, incluindo segredos que talvez devessem permanecer nas sombras. A Chácara dos Ipês, localizada a 5 quilômetros do centro de Mirante das Flores, estava decorada com luzes coloridas e guirlandas de flores para a tradicional festa de despedida do verão. Cerca de 80 jovens da cidade estavam presentes, entre eles Laura, que chegou por volta das 20h15, segundo testemunhas. Imagens das câmeras de segurança da entrada da chácara mostram Laura chegando sozinha, vestindo um vestido floral azul e carregando uma pequena bolsa transversal. Ela sorri para o segurança e entra na propriedade. Seria a última imagem registrada dela.
Vi Laura conversando com várias pessoas durante a festa. Ela bebeu alguns drinks, dançou. Parecia estar se divertindo como todos nós. Relataria depois Felipe Santos, um dos organizadores do evento. Em determinado momento, por volta das 23 horas, a vi em uma discussão acalorada com Vanessa perto da área da piscina, mas não consegui ouvir sobre o que falavam. De acordo com múltiplos relatos, Laura foi vista pela última vez por volta da 1h20 da madrugada, quando disse a um grupo de amigos que precisava tomar um ar e caminharia até o jardim dos fundos da chácara. Ninguém a acompanhou. Ninguém a viu novamente. A chuva que ameaçava durante toda a noite finalmente caiu por volta das 2h, dispersando grande parte dos convidados. Quando a festa terminou às 4h da manhã, ninguém havia notado a ausência de Laura. Seu desaparecimento só seria percebido na tarde seguinte, quando não atendeu às ligações insistentes de sua mãe e não retornou para casa. O mais intrigante, as câmeras de segurança da chácara nunca registraram Laura saindo pelo portão principal, a única saída oficial da propriedade. Sua bolsa, celular e chaves simplesmente desapareceram junto com ela naquela noite chuvosa que marcaria o início de um mistério que consumiria a cidade pelos próximos meses. E enquanto a festa terminava sob a chuva intensa, ninguém poderia imaginar que o corpo de Laura jamais seria encontrado, mas que os segredos que levaram ao seu desaparecimento estavam muito mais próximos do que qualquer um suspeitava. A notícia do desaparecimento de Laura espalhou-se rapidamente pela pequena Mirante das Flores. Quando completou 24 horas sem notícias, Regina Mendes, mãe da jovem, registrou oficialmente o desaparecimento na delegacia local. O delegado Paulo Ribeiro assumiu o caso pessoalmente. Afinal, raramente aconteciam crimes graves na pacata cidade. Nos primeiros 3 dias, formaram-se grupos de busca compostos por voluntários, amigos e familiares. Eles vasculharam cada centímetro da chácara dos ipês e das áreas rurais adjacentes. Cães farejadores foram trazidos de uma cidade vizinha maior, mas a chuva intensa que caíra na noite do desaparecimento havia comprometido qualquer rastro ou evidência que pudesse ter sido deixada. Nunca vi a cidade tão mobilizada. Tínhamos mais de 200 pessoas vasculhando matas, terrenos baldios, estradas secundárias. Recordaria o bombeiro Carlos Andrade, que coordenou os esforços voluntários. Mas era como se Laura tivesse simplesmente evaporado no ar. A polícia interrogou todos os presentes na festa, com atenção especial para aqueles que foram vistos interagindo com Laura nas últimas horas. Vanessa Dias, sua melhor amiga, disse aos investigadores que havia conversado com Laura por volta das 23h, mas negou qualquer discussão. Estávamos apenas conversando sobre o mestrado dela. Ela estava animada, planejando sua mudança para São Paulo, declarou Vanessa no primeiro depoimento. Não entendo por que algumas pessoas estão dizendo que brigamos. É mentira. Daniel Oliveira, ex-namorado de Laura, também foi interrogado. Ele não estava na festa, mas não tinha um álibi sólido para a noite do desaparecimento. Admitiu que ainda tinha sentimentos por Laura e que não havia superado completamente o término do relacionamento. Após uma semana de buscas intensas sem resultados, o caso começou a ganhar a atenção da mídia regional. O quarto de Laura foi minuciosamente examinado, revelando apenas uma ausência perturbadora. Seu diário pessoal, que segundo sua mãe, estava sempre guardado na gaveta da escrivaninha, havia desaparecido. A última atividade no celular de Laura foi registrada às 00h42, quando enviou uma mensagem enigmática para um número não identificado. Preciso te encontrar agora. É importante. Após essa mensagem, o aparelho nunca mais foi ligado ou localizado. Enquanto a cidade se mobilizava nas buscas, uma sombra de desconfiança começava a pairar sobre o círculo mais próximo de Laura. Afinal, quem seria o destinatário daquela última mensagem? E por que alguém tão metódica e previsível como ela desapareceria sem deixar rastros? Com o passar das semanas sem avanços significativos, teorias começaram a circular por Mirante das Flores. A cidade pequena, antes conhecida pela tranquilidade, agora fervilhava com rumores e suspeitas sobre o destino de Laura Mendes. A primeira teoria ganhou força quando um funcionário da rodoviária relatou ter visto alguém semelhante a Laura
embarcando em um ônibus para São Paulo na madrugada do desaparecimento. Isso alimentou a especulação de que ela poderia ter fugido voluntariamente, talvez pressionada por problemas desconhecidos ou por uma gravidez secreta, rumor que surgiu sem qualquer evidência concreta. Laura jamais partiria sem dizer nada, especialmente para mim, afirmou Regina Mendes em uma das muitas entrevistas coletivas realizadas. Ela não tinha motivos para fugir. Estava feliz, planejando seu futuro. Algo aconteceu naquela noite, tenho certeza. Outra teoria apontava para Daniel, o ex-namorado. Investigadores descobriram que ele havia enviado várias mensagens para Laura nas semanas anteriores, demonstrando insatisfação com o término. Em seu depoimento, Daniel admitiu que ainda tinha esperanças de reconciliação, mas negou veementemente qualquer envolvimento no desaparecimento. Ainda amava Laura, não vou negar isso, mas jamais faria algo para machucá-la, declarou, visivelmente abalado durante o interrogatório. A relação entre Laura e Vanessa também começou a ser questionada. Testemunhas da festa insistiam que as duas haviam discutido intensamente, contradizendo a versão apresentada por Vanessa. Além disso, pessoas próximas começaram a revelar que a amizade entre elas vinha se deteriorando nos meses anteriores, desde que Laura fora aprovada no mestrado, programa para o qual Vanessa também havia se candidatado sem sucesso. Um elemento particularmente intrigante surgiu quando a polícia analisou o histórico do blog literário de Laura. Em seu último post, publicado na tarde anterior ao desaparecimento, ela havia escrito uma análise do livro Morte no Nilo, de Agatha Christie, destacando como os crimes mais perfeitos são frequentemente cometidos por aqueles que estão mais próximos das vítimas, por pessoas insuspeitas que sabem exatamente como desviar as suspeitas. Enquanto a investigação oficial parecia estagnar, um grupo de amigos de Laura iniciou sua própria investigação paralela, compilando informações e cruzando depoimentos. Eles notaram que Vanessa havia mudado sutilmente seu comportamento, tornando-se mais retraída e evitando falar sobre Laura. Um contraste gritante com seu papel inicial de porta-voz nas buscas e entrevistas. Ao completar 3 meses de desaparecimento, o caso de Laura Mendes parecia destinado a se tornar apenas mais um entre tantos mistérios não resolvidos. Até que um acontecimento inesperado mudaria completamente o rumo das investigações. Exatamente 6 meses após o desaparecimento de Laura, em uma tarde chuvosa de agosto de 2021, Vanessa Dias compareceu à delegacia de Mirante das Flores. Pálida e visivelmente perturbada, pediu para falar com o delegado Paulo Ribeiro em particular. O que ela revelaria naquela tarde deixaria a cidade em choque. Não aguento mais viver com isso, disse Vanessa, segundo registros do depoimento. Sei onde estão as coisas de Laura. Estão enterradas no terreno abandonado atrás da antiga fábrica de tecidos. Menos de 1 hora depois, policiais chegaram ao local indicado, um terreno baldio isolado na periferia da cidade, coberto por mato alto e entulho. Seguindo as coordenadas precisas fornecidas por Vanessa, encontraram enterrados a aproximadamente 1 metro de profundidade vários pertences de Laura, sua bolsa, documentos, o celular, com a bateria removida, e mais significativamente, seu diário pessoal. A descoberta eletrizou a cidade e reacendeu a investigação. Mas a história que Vanessa contou era ainda mais perturbadora do que a simples localização dos objetos. Foi Daniel quem enterrou tudo isso. Ele me procurou na manhã seguinte ao desaparecimento, transtornado, dizendo que precisava da minha ajuda, afirmou Vanessa no depoimento oficial. Ele confessou que ele e Laura haviam discutido violentamente durante a festa, depois que ela recusou definitivamente voltar com ele. Daniel disse que perdeu o controle. Segundo Vanessa, Daniel havia convencido Laura a sair da festa para conversarem em particular, levando-a até o terreno abandonado, onde a discussão teria escalado para violência física. Vanessa alegou que não sabia o que havia acontecido com o corpo de Laura, mas que Daniel a havia ameaçado para que mantivesse segredo, dizendo que tinha evidências que poderiam incriminá-la também. Daniel foi preso preventivamente no mesmo dia. Em seu apartamento, a polícia encontrou um par de sapatos com vestígios de solo compatível com o do terreno onde os objetos foram encontrados,
além de arranhões recentes em seus braços que ele não soube explicar consistentemente. A revelação de Vanessa e a descoberta dos pertences de Laura causaram comoção nacional, com o caso ganhando destaque na mídia de todo o país. Finalmente, parecia que o mistério estava prestes a ser resolvido. Mas essa descoberta estava longe de ser o fim da história. Na verdade, era apenas o início de uma reviravolta ainda mais chocante que ninguém poderia prever. O diário de Laura, recuperado do terreno abandonado, tornou-se peça central da investigação. Apesar de danificado pela umidade do solo, grande parte de seu conteúdo permanecia legível. Os investigadores logo perceberam que aquelas páginas guardavam segredos muito mais complexos do que imaginavam inicialmente. Nas semanas anteriores ao seu desaparecimento, Laura havia escrito extensivamente sobre tensões crescentes em sua amizade com Vanessa. O diário revelava um lado obscuro daquela relação que todos acreditavam ser harmoniosa. V reagiu pessimamente à notícia do mestrado. Percebi um olhar que nunca tinha visto antes, puro ressentimento. Disse que estava feliz por mim, mas sei que não está. Algo mudou entre nós. Escreveu Laura em uma entrada datada de 3 semanas antes de seu desaparecimento. Em outra passagem ainda mais perturbadora, Laura mencionava: "Descobri hoje algo que nunca imaginei. V e Daniel estiveram juntos durante nosso relacionamento. Confrontei-a e ela negou. Mas tenho provas. Como pude ser tão cega durante todos esses anos? Preciso decidir se conto a todos ou se simplesmente me afasto silenciosamente." A análise forense do celular de Laura, também recuperado, revelou mensagens deletadas entre ela e Vanessa, trocadas nas horas que antecederam a festa. As mensagens indicavam que Laura pretendia confrontar Vanessa publicamente sobre a traição com Daniel e outros comportamentos que considerava tóxicos na amizade. Enquanto isso, Daniel mantinha sua inocência, apesar das evidências circunstanciais. Em depoimento, ele confirmou que havia tido um relacionamento breve com Vanessa após o término com Laura, mas negou qualquer envolvimento durante o namoro. Mais importante, forneceu um álibi parcial que a polícia não havia verificado adequadamente. Imagens de uma câmera de segurança de um posto de gasolina mostravam seu carro passando pela rodovia em direção à cidade vizinha às 00:17, horário em que Laura ainda estava na festa. "Não sou perfeito e cometi erros, mas não tive nada a ver com o desaparecimento de Laura", insistia Daniel. "Por que Vanessa esperou 6 meses para fazer essa acusação? Por que enterrar os pertences de Laura se eu realmente quisesse me livrar de evidências?" A investigação deu uma guinada dramática quando a polícia conseguiu recuperar dados de GPS do celular de Vanessa. Os registros mostravam que, na madrugada após o desaparecimento de Laura, entre 2h47 e 3h36, o aparelho havia permanecido exatamente na área do terreno baldio onde os pertences foram encontrados, contradizendo o álibi inicial de Vanessa, que afirmava ter ido direto para casa após a festa. Confrontada com essa evidência, Vanessa mudou drasticamente sua história. Entre lágrimas, confessou que havia se encontrado com Laura após a festa para esclarecer as coisas, mas que a conversa evoluiu para uma discussão violenta. Ela ameaçou expor meu relacionamento com Daniel para todos, destruir minha reputação na cidade. Disse que tinha provas e que as usaria, confessou Vanessa segundo o relatório policial. Discutimos, empurramos uma à outra. Laura caiu e bateu a cabeça em uma pedra. Foi um acidente, juro que foi um acidente. Com base nessa nova confissão, a polícia organizou uma operação de busca ainda mais intensa no terreno baldio e áreas adjacentes. Cães farejadores, georradares e equipes especializadas foram mobilizados. O que encontrariam mudaria para sempre o rumo do caso e deixaria a pacata Mirante das Flores marcada por uma história de traição, obsessão e violência que ninguém poderia ter imaginado. Após 3 dias de buscas intensivas no terreno baldio, a equipe forense finalmente localizou o que todos temiam: restos humanos enterrados a quase 2 metros de profundidade em uma área densamente coberta por entulho de construção. Exames preliminares e objetos pessoais encontrados junto aos restos mortais confirmaram. Tratava-se de Laura Mendes. A autópsia revelou
que a causa da morte havia sido traumatismo craniano, consistente com a versão de acidente apresentada por Vanessa. No entanto, outros elementos descobertos contavam uma história muito diferente e muito mais perturbadora. O corpo apresentava sinais de que havia sido movido e enterrado horas após a morte, indicando premeditação no ocultamento do cadáver. Mais significativo ainda, foram encontrados fragmentos de DNA sob as unhas de Laura que não pertenciam a Vanessa, mas a uma terceira pessoa que a polícia logo identificaria: Ricardo Lemos, o dono da livraria onde Laura trabalhava. Quando confrontado, Ricardo inicialmente negou qualquer envolvimento. Porém, após a polícia obter mandado para acessar seu computador pessoal, descobriu-se uma obsessão perturbadora. Centenas de fotos de Laura tiradas sem seu conhecimento, mensagens nunca enviadas e um diário digital detalhando fantasias e planos envolvendo a jovem. Eu a amava de verdade, confessou Ricardo finalmente. Quando Vanessa me ligou naquela madrugada, dizendo que havia acontecido um acidente com Laura, corri para ajudar. Não matei Laura, mas ajudei Vanessa a ocultar o corpo, porque pensei que assim ela ficaria em dívida comigo para sempre. A confissão de Ricardo completou o quebra-cabeça macabro que a polícia vinha montando. Segundo a reconstituição dos eventos, após a discussão fatal com Laura, Vanessa havia entrado em pânico e ligado para Ricardo, que nutria uma obsessão secreta pela jovem, pedindo ajuda. Juntos, eles ocultaram o corpo, enterraram os pertences separadamente para dificultar as investigações e mantiveram o segredo por 6 meses. O que levou Vanessa a finalmente confessar. A resposta estava nas últimas páginas do diário de Laura, onde ela mencionava ter instalado um aplicativo de backup em nuvem que salvava automaticamente todas as suas anotações. Uma cópia digital do diário seria enviada automaticamente para sua mãe caso ela não acessasse o aplicativo por 6 meses consecutivos, exatamente o prazo que se completaria no dia seguinte à confissão de Vanessa. Ela sabia que seria exposta, explicou o delegado Paulo Ribeiro em entrevista coletiva. Decidiu criar uma narrativa onde Daniel seria o vilão, mas não contava com as evidências digitais que acabamos encontrando. O caso, que começou como um misterioso desaparecimento, revelou-se uma teia complexa de traição, obsessão e fatalidade. Daniel foi liberado após 12 dias de detenção, enquanto Vanessa e Ricardo foram formalmente acusados de homicídio culposo, ocultação de cadáver e obstrução da justiça. A história de Laura, Vanessa e Ricardo expôs as sombras que podem se esconder por trás das fachadas mais comuns em uma pequena cidade. 3 vidas entrelaçadas por segredos, ciúmes e obsessões que culminaram em uma tragédia que ninguém poderia prever. Mas mesmo com os culpados identificados e confissões obtidas, algumas perguntas persistiriam para sempre sem respostas definitivas. Apesar das confissões e do encerramento formal do caso, algumas inconsistências e pontas soltas continuaram intrigando investigadores e moradores de Mirante das Flores. A primeira questão persistente envolvia o relacionamento entre Vanessa e Daniel. Embora ambos admitissem um breve envolvimento após o término de Daniel com Laura, mensagens recuperadas de seus celulares sugeriam que o caso começara muito antes, possivelmente durante o namoro. Seria esse o verdadeiro motivo do término entre Laura e Daniel? Teria Laura descoberto a traição apenas recentemente, como sugerido em seu diário? Sempre achei estranho o término deles, comentou Mariana Costa, amiga próxima de Laura. Foi repentino demais, e Laura nunca quis falar sobre os motivos reais. Apenas dizia que algumas traições não podem ser perdoadas, mas todos pensávamos que se referia a alguma infidelidade dele com outra pessoa, não com Vanessa. Outro ponto nebuloso era o papel exato de Ricardo Lemos. Embora ele insistisse que apenas ajudou a ocultar o corpo, o exame forense encontrou seu DNA não apenas sob as unhas de Laura, mas também em marcas no pescoço da vítima, sugerindo um possível envolvimento mais direto no homicídio do que ele admitiu. Acreditamos que houve uma concorrência de fatores que levaram à morte de Laura, explicou a promotora Camila Bueno, responsável pelo caso. A discussão inicial com Vanessa, que resultou na queda, pode ter apenas ferido Laura.
É possível que Ricardo tenha concluído o ato quando chegou ao local, aproveitando-se da situação para realizar suas fantasias obsessivas. Um terceiro elemento que permaneceu sem explicação completa foi o destino de certas páginas do diário de Laura. As mais recentes, justamente as que poderiam detalhar suas descobertas sobre Vanessa e Daniel, haviam sido arrancadas e não foram encontradas. Vanessa negou ter removido as páginas, sugerindo que Laura poderia tê-las removido antes. As últimas mensagens enviadas do celular de Laura também nunca foram completamente esclarecidas. A mensagem "Preciso te encontrar agora. É importante" foi enviada para um número não identificado com chip pré-pago que nunca foi rastreado com sucesso. Vanessa negou conhecimento sobre esse número e Ricardo alegou que não possuía celular naquela época. Uma afirmação que contradiz registros da operadora, mas que não pôde ser definitivamente refutada. Há elementos neste caso que talvez nunca sejam completamente esclarecidos, admitiu o delegado Paulo Ribeiro em sua última entrevista sobre o caso. O que temos são confissões parciais, evidências forenses conclusivas sobre alguns aspectos, mas também sombras que permanecerão. Assim como na vida de qualquer pessoa, existem segredos que levamos para o túmulo. Essas lacunas alimentaram por anos teorias alternativas entre os moradores de Mirante das Flores. Alguns insistiam que outras pessoas poderiam estar envolvidas. Outros sugeriam que o relacionamento entre Vanessa e Ricardo poderia ser mais antigo e complexo do que admitiram. Enquanto isso, tanto Vanessa quanto Ricardo foram condenados e cumprem pena. Ela por homicídio culposo e ocultação de cadáver. Ele por ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Daniel, embora inocentado do homicídio, carrega até hoje o estigma das suspeitas iniciais e da traição revelada, tendo se mudado da cidade pouco depois do julgamento. E Regina Mendes, mãe de Laura, foi deixada apenas com memórias, um blog literário arquivado e a certeza de que jamais conhecerá toda a verdade sobre os últimos momentos da filha. 3 anos após o desaparecimento e morte de Laura Mendes, Mirante das Flores não é mais a mesma. A pacata cidade do interior paulista carrega agora as cicatrizes invisíveis de uma tragédia que expôs como a superfície tranquila da vida cotidiana pode esconder correntes profundas e perigosas. A casa onde Laura viveu com sua mãe foi vendida. Regina Mendes mudou-se para São Paulo, onde iniciou um projeto em memória da filha, uma fundação que oferece bolsas de estudo para jovens escritoras. O blog de Laura foi preservado como memorial, suas análises literárias agora estudadas com um novo e trágico significado, especialmente suas reflexões sobre traição e obsessão nas obras que analisava. A livraria onde Laura trabalhava fechou as portas após a condenação de Ricardo. O espaço permanece vazio, com as estantes empoeiradas visíveis através das vitrines, um lembrete silencioso do que aconteceu. Ninguém na cidade parece disposto a ocupar aquele lugar. O terreno baldio, onde seu corpo foi encontrado, foi transformado em um pequeno jardim memorial por iniciativa dos moradores. Uma placa discreta traz apenas seu nome e as datas de nascimento e morte, junto com a frase que encerrava seu último post no blog. As histórias que escrevemos com nossas vidas são por vezes mais complexas que qualquer ficção. Naquela noite, perdemos não apenas Laura, mas também nossa inocência coletiva, reflete Helena Rocha, a antiga professora de Laura e Vanessa. Descobrimos que mesmo aqui onde todos se conhecem pelo nome, segredos mortais podem se esconder por trás de sorrisos familiares. Vanessa Dias cumpre pena em regime semiaberto, após ter sua sentença reduzida por colaboração com a Justiça. Ricardo Lemos recebeu uma pena maior e permanece em regime fechado, onde, segundo funcionários do presídio, mantém um diário detalhado e obsessivo sobre o caso. Daniel Oliveira reconstruiu sua vida em outro estado, mas amigos próximos relatam que nunca se recuperou completamente do trauma de ter sido falsamente acusado e da culpa por seu papel na complexa teia de relacionamentos que culminou na tragédia. O caso de Laura Mendes hoje é estudado em faculdades de Direito e Psicologia como exemplo de como relacionamentos aparentemente normais podem esconder dinâmicas tóxicas que, sob circunstâncias específicas, resultam em violência extrema.
Psicólogos forenses destacam como a inveja, a obsessão e os segredos compartilhados criaram o cenário perfeito para a tragédia. Para os moradores de Mirante das Flores, o legado mais duradouro é talvez uma nova consciência sobre a fragilidade das aparências. As amizades de infância, os relacionamentos românticos, as interações cotidianas, tudo passou a ser visto através de um prisma mais cauteloso. E nas noites de verão, quando as cigarras cantam e os jovens se reúnem para festas nas chácaras nos arredores da cidade, o nome de Laura Mendes ainda ecoa como um lembrete silencioso de que, por vezes, os perigos mais reais não vêm de estranhos, mas daqueles em quem mais confiamos. Quantos segredos ainda permanecem enterrados em nossa cidade? Quantas histórias semelhantes estão sendo escritas neste exato momento em outros lugares, entre pessoas que acreditam conhecer completamente umas às outras? E quanto de nós mesmos permanece oculto, mesmo para aqueles que chamamos de amigos mais próximos? São perguntas que o caso de Laura nos deixa, não como um mistério não resolvido, mas como um espelho fragmentado, onde cada um de nós pode enxergar os riscos de nossas próprias sombras. O que você acha que realmente aconteceu naquela noite? Existem outras explicações possíveis para o caso de Laura? Compartilhe suas teorias nos comentários.